Você sabia que muitas atitudes rotuladas como pecado ao longo dos séculos nunca foram condenadas por Deus nas Escrituras, mas nasceram do medo, da tradição humana e de interpretações fora do contexto bíblico? Há comportamentos que geram culpa em milhares de cristãos, afastam pessoas da fé e criam um cristianismo pesado, quando a própria Bíblia jamais colocou esse fardo sobre nós. Por isso, hoje vou te mostrar as atitudes que muitos consideram pecado, mas não é. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e comente abaixo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. O que será falado aqui tem base bíblica, respaldo histórico e pode transformar completamente a maneira como você enxerga a fé cristã e a própria história bíblica. Ao longo da história da Igreja, diversas atitudes passaram a ser chamadas de pecado, sem que Deus jamais as tivesse condenado. Jesus enfrentou exatamente esse tipo de religiosidade. Em Mateus capítulo 15, ele declara que há pessoas que honram Deus com os lábios, mas têm o coração distante, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse é o centro do problema. Quando tradições humanas ganham mais peso que a palavra, a fé se transforma em prisão. Uma das atitudes mais comuns é a associação automática entre alegria e pecado. Muitos cresceram ouvindo que rir demais, brincar ou demonstrar alegria excessiva desagrada a Deus. No entanto, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, afirma claramente que há tempo de chorar e tempo de rir. A alegria nunca foi condenada por Deus. Pelo contrário, Neemias capítulo 8, versículo 10, afirma que a alegria do Senhor é a força do povo. O problema nunca foi a alegria, mas o excesso sem domínio, algo completamente diferente. Outra atitude frequentemente tratada como pecado é o simples fato de prosperar. Existe uma ideia equivocada de que ter recursos financeiros, conforto ou bens materiais automaticamente afasta alguém de Deus. A Bíblia não ensina isso. O que ela alerta é sobre o amor ao dinheiro. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 6, o texto afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Abraão foi próspero, Jó foi próspero, Davi foi próspero, e nenhum deles foi condenado por isso. O pecado nunca esteve na posse, mas no coração. Também é comum ver pessoas sendo acusadas de pecado simplesmente por questionarem ensinamentos, doutrinas ou tradições. No entanto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, elogia os bereanos exatamente porque examinavam diariamente as Escrituras para conferir se o que era ensinado estava correto. Questionar com base bíblica não é rebeldia, é zelo espiritual. Deus não tem medo de perguntas sinceras. Ele reprova apenas o coração endurecido. Outra atitude colocada sobre muitos cristãos é a ideia de que sentir tristeza, angústia ou desânimo espiritual é pecado. A Bíblia mostra que até grandes servos de Deus passaram por momentos profundos de abatimento. Elias, no primeiro livro de Reis, capítulo 19, desejou morrer. Davi escreveu salmos inteiros, expressando dor, angústia e lágrimas. O próprio Jesus, em João capítulo 11, chorou. Emoções não são pecado. O pecado está em permanecer nelas sem buscar Deus como refúgio. Estudiosos reforçam que grande parte das condenações morais populares não surgiram do texto bíblico, mas de leituras fragmentadas, desconectadas do contexto histórico e cultural. Arqueólogos também enfatizam que interpretar a Bíblia sem compreender o ambiente do texto gera distorções sérias e culpa desnecessária. Se esta mensagem já trouxe clareza até aqui, escreva nos comentários: "Eu sou filho de Deus". Isso não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual.
Este tema exige vigilância, porque um cristianismo baseado em culpa afasta pessoas de Deus, enquanto o verdadeiro evangelho conduz ao arrependimento, à transformação e à liberdade. Jesus não veio para oprimir, mas para libertar. Ele mesmo declarou em João capítulo 8 que a verdade liberta. Você precisa entender que o maior perigo espiritual não é cometer um pecado real, mas viver se culpando por algo que Deus nunca condenou. Isso gera medo, bloqueia a intimidade com Deus e cria uma fé baseada em performance, não em relacionamento. Jesus combateu isso com firmeza, porque a religião sem entendimento transforma regras humanas em jugo espiritual. Outra atitude frequentemente rotulada como pecado é o descanso. Muitos cristãos carregam a ideia de que parar, descansar ou cuidar da própria saúde é sinal de frieza espiritual. No entanto, o próprio Deus instituiu o descanso. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, está escrito que Deus descansou no sétimo dia, não por cansaço, mas para estabelecer um princípio. Jesus reforça isso em Marcos capítulo 2, ao afirmar que o sábado foi feito por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Descansar não é pecado, é obediência ao ritmo criado por Deus. Também existe uma condenação injusta sobre o simples ato de dizer não. Muitos acreditam que negar pedidos, impor limites ou preservar a própria paz é falta de amor cristão. A Bíblia não ensina isso. Jesus, em diversos momentos, se retirou das multidões para orar, descansou, evitou confrontos desnecessários e até deixou pessoas sem resposta imediata. Em Lucas capítulo 5, versículo 16, o texto afirma que ele se retirava para lugares solitários. Amor não é submissão cega, amor também é sabedoria. Outro ponto muito distorcido é a aparência externa. Roupas, estilos e escolhas pessoais foram transformados em critérios de santidade. A Bíblia nunca afirma que o reino de Deus se mede por aparência. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus declara que o ser humano vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Santidade é caráter transformado, não padronização estética imposta por cultura religiosa. Há ainda a falsa ideia de que desejar crescer, evoluir, estudar ou buscar conhecimento é sinal de soberba. Pelo contrário, a Bíblia valoriza o conhecimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7, afirma que a sabedoria é a principal coisa. O próprio apóstolo Paulo foi um homem profundamente instruído, conhecedor da lei e da cultura de seu tempo. O problema nunca foi aprender, mas usar o conhecimento sem temor a Deus. Muitos também carregam culpa por não sentirem a mesma intensidade espiritual o tempo todo. Existe a crença de que fé verdadeira é emoção constante. Isso não é bíblico. A fé se sustenta na confiança, não na sensação. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, está escrito que se vive por fé, não por vista. Momentos de silêncio espiritual não significam abandono divino, mas amadurecimento. Estudiosos destacam que confundir maturidade espiritual com rigidez emocional é um erro grave da igreja moderna. O crescimento cristão passa pela compreensão de que Deus trabalha tanto no silêncio quanto no fogo. Outro erro comum é tratar a cultura como pecado. Comer determinados alimentos, ouvir certos estilos musicais ou participar de manifestações culturais foi, ao longo do tempo, demonizado sem base bíblica sólida. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo afirma que todas as coisas são permitidas, mas nem todas convêm. A Bíblia trabalha com discernimento, não com proibição cega. Essa confusão gera cristãos vigilantes contra si mesmos, mas relaxados quanto àquilo que realmente Deus condena: orgulho, falta de amor, hipocrisia, injustiça e ausência de misericórdia.
Jesus foi duro com líderes religiosos, mas cheio de graça com pecadores arrependidos. Em Mateus capítulo 23, ele confronta diretamente os que impunham fardos pesados sobre os outros, mas não os carregavam. Existe uma linha muito perigosa quando a fé deixa de ser guiada pela palavra e passa a ser moldada pelo medo. E é exatamente nesse ponto que muitas atitudes neutras ou até saudáveis foram transformadas em supostos pecados. Isso não vem de Deus. Isso nasce quando a religiosidade assume o lugar da verdade bíblica. Jesus nunca negociou com esse tipo de distorção. Ele confrontou, expôs e libertou. Um dos maiores equívocos espirituais é tratar a consciência humana como se fosse a voz de Deus. Muitas pessoas sentem culpa não porque pecaram, mas porque foram ensinadas a se sentirem culpadas. A Bíblia ensina que a consciência pode ser fraca ou mal instruída. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo explica que há consciências sensíveis que se escandalizam com coisas que em si mesmas não são pecado. O problema não está na atitude, mas na falta de entendimento. Deus não condena aquilo que ele mesmo não proibiu. Outro ponto frequentemente condenado é o simples fato de discordar respeitosamente. Existe a ideia de que questionar líderes, doutrinas ou decisões espirituais é rebeldia. No entanto, a Bíblia mostra o contrário. Paulo confrontou Pedro publicamente quando percebeu incoerência em sua conduta, conforme Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14. Isso não foi pecado, foi zelo pela verdade. Deus não constrói sua igreja sobre silêncio forçado, mas sobre verdade revelada. Muitos também foram ensinados que buscar ajuda emocional, aconselhamento ou até tratamento psicológico é sinal de falta de fé. Isso nunca foi ensinado nas Escrituras. A Bíblia valoriza o cuidado integral do ser humano. Provérbios capítulo 11, versículo 14, afirma que na multidão de conselheiros há segurança. Deus age por meios, e negar isso é limitar a ação divina. Fé não é negação da realidade, é confiança em Deus dentro da realidade. Há ainda a distorção relacionada ao sofrimento. Alguns acreditam que sofrer sempre é vontade de Deus e que buscar alívio, justiça ou mudança é falta de submissão. A Bíblia não ensina isso. Deus ouve o clamor do oprimido. Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, ele declara que viu a aflição do seu povo e desceu para libertá-lo. Jesus curou enfermos, libertou oprimidos e nunca glorificou a dor como virtude espiritual. O sofrimento não santifica automaticamente. O que transforma é a presença de Deus no meio da dor. Outro peso desnecessário colocado sobre muitos cristãos é a ideia de que dizer não ao pecado exige dizer não à vida. Isso é uma mentira. O Evangelho não é perda de vida, é plenitude. Jesus afirma em João capítulo 10, versículo 10, que veio para que tenham vida e vida em abundância. A santidade bíblica não é isolamento social, mas separação interior. Daniel viveu na Babilônia, trabalhou no sistema, aprendeu a cultura, mas não negociou sua fé. Ele não foi condenado por estar lá, foi honrado por permanecer fiel. Também existe confusão quando sentimentos humanos são tratados como falhas espirituais. Sentir medo, insegurança ou dúvida não é pecado. O pecado está em permitir que esses sentimentos governem as decisões acima da fé. Os salmos estão repletos de expressões de medo e angústia, mas sempre acompanhadas de confiança em Deus. Davi dizia que sua alma estava abatida, mas logo declarava esperança no Senhor. Isso é maturidade espiritual, não fraqueza. Outro erro grave é confundir santidade com isolamento. Muitos acreditam que se afastar de tudo e de todos é sinal de espiritualidade elevada. Jesus fez exatamente o oposto.
Ele se assentava à mesa com pessoas rejeitadas, caminhava entre pecadores e era criticado por isso. Em Lucas capítulo 7, versículo 34, ele é chamado de amigo de pecadores. Isso não o tornou impuro, tornou-o acessível. Santidade verdadeira, influência, não se esconde. Há também a condenação injusta do prazer legítimo. Comer bem, celebrar momentos, desfrutar do descanso e da companhia de pessoas queridas não é pecado. Deus criou o ser humano com capacidade de desfrutar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, afirma que comer, beber e desfrutar do fruto do trabalho é dom de Deus. O pecado nunca foi desfrutar, mas substituir Deus pelo prazer. Tudo isso conduz a uma verdade central que muitos evitam encarar. O verdadeiro perigo espiritual não é viver com liberdade em Deus, mas viver preso a regras que Ele nunca estabeleceu. Chegamos a um ponto decisivo desta mensagem, porque aqui se revela o critério que separa liberdade espiritual de libertinagem, verdade bíblica de tradição humana, consciência iluminada de culpa religiosa. Muitos vivem confusos porque aprenderam listas de pecados, mas nunca aprenderam o coração da lei. Jesus deixou isso muito claro quando resumiu toda a vontade de Deus em 2 princípios eternos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, ele afirma que toda a lei e os profetas dependem desses mandamentos. Tudo o que não fere esse princípio não pode ser tratado como pecado absoluto. Um erro comum é transformar preferências pessoais em mandamentos divinos. O que para um cristão não convém, não se torna automaticamente pecado para todos. O apóstolo Paulo ensina isso com clareza em Romanos capítulo 14, versículos 3 e 4. Ao afirmar que cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente diante de Deus. Quando alguém tenta impor sua consciência sobre a consciência do outro, nasce o legalismo. E o legalismo sempre gera opressão espiritual. Outro ponto que precisa ser esclarecido é a confusão entre tentação e pecado. Muitos se sentem condenados apenas por serem tentados. A Bíblia nunca ensinou isso. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. A tentação não é falha espiritual, é condição humana. O pecado acontece quando a tentação é abraçada, cultivada e praticada. Viver se condenando por pensamentos involuntários é viver em prisão mental, não em santidade. Existe também a falsa ideia de que fé verdadeira elimina conflitos internos. Isso não é bíblico. O próprio apóstolo Paulo descreve sua luta interior em Romanos capítulo 7, versículos 19 a 25. Ele fala do conflito entre o querer fazer o bem e a realidade da carne. Isso não o tornou menos salvo, tornou-o mais consciente da graça. A maturidade espiritual não é ausência de luta, é dependência constante de Deus. Muitos chamam de pecado aquilo que a Bíblia chama de processo. Crescimento espiritual leva tempo. Santificação é caminhada, não evento instantâneo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quando alguém exige perfeição imediata, está exigindo algo que nem Deus exige dessa forma. Isso gera frustração, não transformação. Outro ponto distorcido é a associação entre sofrimento e aprovação divina. Alguns acreditam que se algo dói, então agrada a Deus. Isso não é verdade. Deus pode usar o sofrimento, mas não se alegra nele. Lamentações, capítulo 3, versículo 33, afirma que Deus não aflige nem entristece de bom grado os seres humanos. O Evangelho não glorifica a dor, glorifica a redenção. A Bíblia também não condena o desejo de justiça.
Muitos confundem mansidão com passividade. Jesus foi manso, mas confrontou injustiças, denunciou hipocrisias e expulsou os cambistas do templo. Em João capítulo 2, versículos 15 a 17, ele age com autoridade contra a corrupção religiosa. Buscar justiça, quando alinhado ao amor e à verdade, não é pecado, é reflexo do caráter de Deus. Aqui está a chave final: pecado. Na Bíblia, não é aquilo que fere costumes religiosos, mas aquilo que rompe relacionamento com Deus e com o próximo. Orgulho, falta de perdão, hipocrisia, injustiça, indiferença ao necessitado, mentira e ausência de amor são tratados com extrema seriedade nas Escrituras. Já muitas coisas que geram culpa hoje jamais receberam condenação divina. O verdadeiro Evangelho não cria medo. Cria arrependimento sincero e transformação. Ele não aprisiona consciências, liberta corações. Jesus não morreu para trocar o peso do pecado pelo peso da religião. Ele morreu para reconciliar o ser humano com Deus. Que esta palavra traga discernimento, vigilância espiritual e liberdade. Que toda culpa que não vem da palavra seja quebrada e que a verdade conduza cada vida a um relacionamento mais profundo com Deus. E se ainda não houve um compromisso real com Jesus Cristo, hoje é o dia da salvação. Reconheça-o como Salvador. Entregue sua vida a Ele e procure uma igreja próxima de sua casa para congregar, crescer e caminhar em comunhão. A verdade liberta e somente ela conduz à vida eterna. Que a paz de Cristo Jesus esteja com você e com sua família. Amém.